Bora, fiel, para as últimas informações do Corinthians, direto do Parque São Jorge, o pessoal do ESPN atualizando aqui as informações do Corinthians e do mercado de transferência que animou demais a fiel torcida, porque já tem jogador viajando para o Brasil. Será que já é para assinar com o Corinthians? Vamos mostrar aqui no vídeo de hoje. Curta o vídeo, se inscreva no canal para sempre receber as notícias do Corinthians sem mais enrolações. Bora para as notícias. Vitória Leite, muito boa tarde para a senhora, espero que esteja tudo bem. Boa tarde, que isso, Mariana? Só porque é feriado, 11h30 da manhã ainda. Bom dia para você, para o fã de esporte também. A gente está aqui em frente ao Parque São Jorge, porque hoje é feriado só para alguns, né? Pra gente claramente não é, e pro Corinthians também não. Eles folgaram nessa terça-feira, né? Então ontem o elenco não foi a campo. E aí eu aproveito também para trazer a informação de que os salários que estavam atrasados, né? De funcionários e também dos jogadores que teriam que ser debitados até a segunda-feira, foram pagos até essa terça-feira, então salários quitados. E essa previsão de atraso, ela já havia acontecido. O presidente que está no cargo atualmente, né, Osmar Stabile, já tinha avisado o diretor executivo Fabinho Soldado que isso poderia acontecer. Enfim, os salários foram quitados nesta terça-feira, mas ainda há pendências com relação a luvas e premiações de jogadores, como a gente sempre vem noticiando. Mudando de página agora, aproveitamos até aqui o cenário do Parque São Jorge para falar do ex-presidente do Corinthians, Augusto Melo. Por quê? Porque o ex-presidente trocou mais uma vez de advogados, né, de defesa no processo que investiga o contrato da Vaidbet com o Corinthians, e nessa quarta troca, houve já um pedido de quebra de sigilo. Nessa segunda-feira, o novo advogado do ex-presidente Augusto Melo, o Dr. Ricardo Saeg, pediu à segunda vara de crimes tributários do TJ de São Paulo o levantamento do sigilo do inquérito policial. O que isso significa, então, fim do sigilo do inquérito policial. Eles entendem que é um processo de interesse público e que, como, segundo palavras da defesa do Augusto Melo, quem não deve não teme, este inquérito, então, deveria ser aberto, deveria não ter o sigilo. Ele também pretende protocolar ainda nessa terça-feira ainda nessa quarta-feira, uma nova petição para dar um novo rumo ao processo, que, segundo a defesa, seria muito importante para ajudar a provar, mais uma vez, palavras deles, a inocência de Augusto Melo nesta situação. A gente está de olho e vai trazendo para o corintiano, e lembra também que nesse final de semana tem Campeonato Brasileiro. O Corinthians volta a campo diante do Bragantino em casa, no domingo, 19h. Importante porque o Corinthians é o 10º colocado com 12 jogos feitos, apenas 16 pontos, então um jogo importante para o time dar sequência à temporada. Mari. Corinthians, que está no mercado da bola, tentando, né, fechar alguma contratação, Fabinho Soldado, Dorival Júnior, tentando usar a criatividade, claro, né? Vitinho foi oferecido, informação exclusiva do canal Café do Setorista. Vitinho, que foi revelado pelo Botafogo, né, teve uma boa passagem pelo Inter, acho que a maior passagem dele mais significante foi no Flamengo. Agora estava no futebol árabe, está livre, foi oferecido e é um nome bem avaliado, tá? Eu vou dar detalhes sobre isso para vocês. O Corozo já tinha falado, né? Mas é um jogador que foi oferecido, mas não interessou muito. Inicialmente ele está lá no fim da fila, tá? Além da questão do Vitinho, tem a questão do Carlos Vinícius, que eu quero passar para vocês. O Vitinho foi oferecido ao Corinthians, é um dos jogadores de beiradas de campo que estão sendo oferecidos, né, ao departamento de futebol do Corinthians. O Corinthians já tinha uma lista muito grande de jogadores de beirada de campo que estão sendo oferecidos, tá? Uma lista grande. Só que o número de jogadores oferecidos aumentou bastante, tá? Aumentou bastante depois do Corinthians soltar aquela nota oficial dizendo que não ia mais contratar o Biel e encerrava, né, as tratativas com o Sport de Portugal. Depois que o Corinthians ele divulgou, né, que não ia mais negociar com o Biel, muita gente, a maioria já sabia que o Corinthians queria um jogador de beirada.
mas começaram a oferecer mais, porque às vezes o cara vê, pô, não deu certo lá o Biel, pô, os caras iam oferecer o 3,5. As notícias vazam, o mercado é assim. Pô, os caras ofereceram 3,5 lá, vamos ver, então pode pagar a gente aqui. E começa a oferecer um monte de jogador, tá? Tudo isso vai para 2 pessoas. Sim, pode ir para outras também. Mas a maioria de jogadores oferecidos vai para Fabinho Soldado e para Dorival Júnior, tá? Fabinho Soldado e Dorival Júnior. Eles foram o Vitinho foi oferecido, não há uma negativa assim, pô, esse cara aí não dá, tal. Pelo contrário, ele é bem avaliado. Aqui, o Corinthians está, né, tentando fechar ou abrir uma negociação com um jogador mais jovem. Então, por isso que eu não vou dizer para vocês hoje que o Vitinho, né, pode jogar no Corinthians, tá? Que o Vitinho pode jogar no Coringão. Mas existe uma possibilidade, caso, né, o Corinthians não abra negociação com um atleta mais jovem, não encontre possibilidades, né, de acertar com um jogador mais jovem, o Vitinho passa a ser uma opção, que foi oferecido, está livre no mercado. Um jogador desse vai pedir luvas, né, porque sempre pede, infelizmente, né, tem isso, né, mas é um jogador que passa a ser avaliado no mercado. Cara, é um jogador que bate no gol, né? Enfim, acho que para reserva, e se fosse barato, eu até aceitaria. Como não tem negociação aberta, não tem como eu falar para vocês de salário, né? Para a gente fazer uma avaliação. Falar assim, gente, ó, o Vitinho foi oferecido. Então o Corinthians falou, ó, deixa que nós vamos avaliar aqui, qualquer coisa a gente dá um retorno. Então não dá para falar assim se eu contrataria ou não. Já me vem aí a rejeição pelo fato de ter mais de 30 anos, né? Tem 31 anos, jogador de beirada. Cara, mas se o Vitinho estiver veloz ainda, né, no auge da forma física ainda, cara, se fosse barato eu não rejeitaria não, porque, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa, né? Tô falando de um jogador, isso eu acho que não seria isso, mas um jogador abaixo de 1 milhão, né? O Vitinho, no caso aí, ganhando 700 pau, vai. Que já é caro, tá? Mas eu acho que a gente tem que entender que essa é a nossa realidade, né? Não tem muito também que a gente ficar sonhando com outros tipos de jogadores se, né, o Corinthians está sem grana. Se fosse um cara mais barato, não é o cara que chegaria para resolver, né? Eu acho que a minha avaliação do Vitinho tem que ser a mesma do Victor Sá. O Victor Sá é mais velho ainda, né? O Victor Sá é mais velho ainda. E, assim, eu prefiro o Vitinho do que o Victor Sá, tá? Acho o Vitinho ainda mais jogador do que o Victor Sá num contexto geral. Mas não traria nenhum dos dois, tá? Nenhum dos dois. Não traria. Então, assim, velho, a nossa realidade tá muito triste, né? Realidade é muito triste, entendeu? Então, assim, não tá, né, não tá legal, né? Os nomes que tem vazado, assim, a maioria não tem agradado muito, né? O torcedor corintiano. Mas eu acho que se for para apostar, né, no Vitinho, aí é melhor apostar no Kaique, né? Jogador das categorias de base do Corinthians, né? Jogador das categorias de base, né? Tem o Kaique, tem o Cauê. Mas, enfim, se fosse barato, eu aceitaria. Carlos Vinícius vem para o Brasil segunda-feira? Sim ou não? Vem para o Brasil segunda-feira. Tá, deixa eu explicar. Ele desembarca no Brasil segunda-feira, não é nem em São Paulo. Depois ele vem para São Paulo. Aliás, ele pode acertar até antes da segunda-feira, viu? Essa aqui é a verdade. Essa aqui é a verdade. O que eu sei, né, de informação é que a proposta, né, o jogador foi oferecido com os valores, só que o Fabinho Soldado até agora não tomou uma decisão, nem ele, nem o Dorival, sobre o Carlos Vinícius.
O Carlos Vinícius, se fechar com o Corinthians, olha só, o negócio não está fechado. Aliás, a negociação está até parada, não é melhor não. Hoje está parada. Não houve mais um avanço da parte do Corinthians. O Carlos Vinícius quer muito o Corinthians. Quer muito o Corinthians. Cara, ele tá fechando as portas para vários clubes, ele quer o Corinthians, tá? E é um moleque legal ainda, que não tá nem fazendo leilão. Por exemplo, os clubes brasileiros que o procuraram, ele não tá nem ouvindo, não tá nem abrindo negociação. Até o Fabinho Soldado chegar e falar assim, ó, sim ou não quero, beleza, ele vai seguir a vida dele. Ele tem uma proposta da Arábia monstro, mas ele quer o Corinthians. E se fechar, deve fechar o Carlos Vinícius em 900 mil, com bonificações para chegar em 1.200.000, 1.300.000. Mas só se ele marcar gols, der assistências, eu acho justo. Mas pode fechar, né? Eu não tinha passado o valor para vocês, eu falei que era abaixo de 1 milhão, mas é 900 mil. Hoje eu vou falar para vocês. Então a gente está falando aí de um jogador, né, que poderia, né, ou pode jogar no Corinthians por 900 mil reais de início. Para ganhar mais vai depender do desempenho dele. Um jogador que tem uma passagem extensa pela Europa, né, jogou em vários clubes, né, da Europa, tá? Vários clubes da Europa. E então assim, ele chega segunda-feira, ele vem para o Brasil, mas a negociação ainda não avançou porque o Fabinho Soldado ainda não respondeu o staff do Carlos Vinícius. Então o valor é 900 mil reais por mês. Essa é uma informação nova, exclusiva. Ontem eu já falei que era abaixo de 1 milhão. O Corinthians não quer, por enquanto o Corinthians não quer pagar os 900 mil. Porque se quisesse já estava fechado. Sem luvas. Contrato de 2 anos. Tá? Informação completa. Entendeu? 900 mil reais por mês, vamos lá, o Carlos Vinícius aceita jogar no Corinthians por 900 mil reais por mês, mais gatilhos, tá? Mais gatilhos. 900 mil reais, eu acho que tem que fechar. 30 anos, centroavante, experiência na Europa, isso ainda não foi levado, não chegou ainda ao Osmar Stable, não chegou isso ao financeiro, não chegou a lugar nenhum ainda. Não chegou ao jurídico, ao financeiro, não chegou. Por quê? Porque o Fabinho não avançou com o staff do jogador. Simples assim. É esse o pé que está na negociação, porque tem gente que já acha que os caras já vão assinar, que está vindo para o Brasil para assinar. Ele vem para o Brasil porque ele tem parentes no Brasil. E ele está sem clube. Então ele tem que morar em algum lugar. Então ele vai ficar na casa dos parentes. E aí, acertando no Corinthians, ele fica no Corinthians. Se não acertar, ele vai acertar com outro clube brasileiro, ou vai para a Arábia, ou vai para o Las Palmas, que eu sei que ele tem uma proposta do Las Palmas. Corozo, já falei, né? Está no fim da fila, foi oferecido e está no fim da fila, não agrada muito. Cara, se fosse barato, eu aceitaria também o Corozo. Tá? Ele tem 29 anos já, o Corozo, viu? Não é nem um jovenzinho, não. Né? Não é nem um jovenzinho. Eu aceitaria. Tá? Eu não negaria, não. É um jogador que pode fazer a função de meia, fazer a função de ponta, já atua em 2 posições, poderia substituir o Garro, substituir o Memphis, substituir o Yuri, não para centroavante, mas jogaria o Memphis ali para centroavante. Cara, não, tem hora que você tem que arriscar. Não dá para ficar só. Eu iria de Corozo, Carlos Vinícius e pronto, já era, vamos para cima. Tá? Mas tá lá no fim da fila. Não agrada muito. Vamos ver, né? Quem sabe a fila não anda. Cara, eu já penso a mesma coisa aqui, velho. O cara abriu mão de luvas. Tá pedindo 900 conto, mano. Eu já acho que eu aceitaria, cara. Ah, mas Murilo é muito dinheiro, cara. 900 mil num atacante. Tá... Tem que pensar assim, cara. Ele tem 30 anos, mas ele tem maior bagagem de Europa, viu, velho? Já jogou muitos clubes, tem bastante gol na carreira. E o cara quer o Corinthians. É diferente, né? Ele tem proposta da Arábia, né? Tem proposta de outros times aqui do Brasil. E ele quer o Corinthians. Então eu jogo por 900 aí, se eu atingir umas metas, sobe o meu salário e eu vou sem luvas. Cara, tem que aceitar, mano. Pagou 23, 24 milhões de luvas pro Igor Coronado.
cara vai vir de graça, mano, só aceitando o salário, velho. Por mim, teria que aceitar e já estaria assinado. Eu busco no aeroporto. Nessas condições, eu busco, mano. Né? Mas é 900 mil, é muito salário. Mas no contexto, cara, se o cara vem, marca 20 gols aí no segundo turno, 20 gols, eu tô forçando um pouco. Mas, cara, 10 gols aí no segundo turno, tá ótimo, cara. É ótimo. A gente que tem, você olha pro banco de reserva, tem o Hector Baunilha, né? E não tem mais ninguém. Se o Iroberto machucar e lesionou, a gente viu a dificuldade que é jogar sem o Iroberto. Então é isso. Vai trazer o Pedro Raul de volta? É isso que vocês querem? Então, cara, essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês, que é o que importa aqui. Deixa aqui nos comentários a sua opinião pra saber. O Corozo é a mesma coisa. Dependendo das condições aí, fica com o Samir Carvalho também. Oportunidade de mercado, o cara quer 29 anos. Dá pra trazer, velho. Sangue novo, cara. O Vitinho é a mesma coisa. É, oportunidade de mercado. Vai que uma dessas, se uma das 3 der certo, já vingou, ajudou, cara. O Corinthians não tem substituto pro Memphis, não tem substituto pro Garro e não tem substituto pro Yuri Alberto. Um dos 3 sai, a produtividade do Corinthians praticamente morre. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Já somos 16 mil inscritos aqui. Muito obrigado pela moral. Todos os dias eu trago notícias do Corinthians aqui pra vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!